para todo mundo, muito bem-vindos e bem-vindas aí. Hoje é o nosso segundo webinário, né, do projeto Físio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade, ok? Esse é um projeto de extensão universitária proposto pelo Departamento de Fisiologia do setor de Biológicas da Universidade Federal do Paraná, tá? A nossa equipe do projeto, né, formada por professoras, no meu caso, Ana Maria, que sou a coordenadora, sim, pela Maíra Vale, que está aqui com a gente também, que é a nossa vice-coordenadora, pela professora Anitta Nishiyama, que inclusive vai falar hoje para a gente aí, sim, pela professora Fabiola Jager, também membro do projeto, pelos técnicos de departamento, o Fábio Caetano, que está gravando aqui para a gente o webinário hoje, a Débora Coutinho, que é responsável pelo nosso site, sim, pelos alunos de pós-graduação, a Fernanda Keller e o Ari, que estão aqui com a gente, que também vão participar hoje, ok? E também por alunos de graduação, que nos ajudam mais diretamente na questão de produção de materiais didáticos, tá? Então, o nosso projeto, né, tem por objetivo, através de webinários como esse de hoje, da produção de materiais didáticos, aproximar o conhecimento científico em fisiologia e saúde, né, produzido dentro da universidade, da sociedade, tá? Por ser um projeto de extensão, a ideia é que a gente faça as nossas ações a partir das demandas da comunidade, né? Então, nós temos um questionário de mapeamento dessas demandas, e o link é o primeiro link que já está aparecendo ali no chat. Então, esse questionário foi pensado aí para professores da área de biologia, de ciências, para profissionais também da área de saúde. Então, se algum de vocês ficou sabendo aqui do webinário por outra via, né, e não preencheu esse questionário de demandas, a gente pede que vocês participem, por favor, preenchendo. Ele vai ficar aberto até julho ainda desse ano, tá? Apesar da nossa agenda de webinários desse ano já estar meio completa, a gente ainda tem projeto ano que vem, então novos webinários vão ser pensados, né? E os materiais didáticos vão ser uma produção constante. Então, a ideia é que essa participação sempre vai somar aí nas nossas ações, ok? E aí, no nosso chat também, a gente divulgou ali as redes sociais, né? Então, vocês podem acessar o projeto aí pelo Instagram, Físio Divulgando, pelo canal do YouTube, onde a gente está passando as gravações, então, dos webinários, ok? E pelo site do Departamento de Fisiologia, que é ali onde vocês vão achar, por exemplo, a maioria dos materiais didáticos que vão sendo produzidos, tá? A gente já tem um joguinho bem legal ali de tabagismo associado ao ambiente escolar, que já está disponível, e outros a gente vai começar a lançar, certo? Antes da gente passar o andamento mesmo de hoje, né, a gente tem aproveitado o início do projeto para falar para vocês que tanto esse projeto de extensão, como diversos resultados aí de ciência, como educação de qualidade, né, dependem aí da gente ter a universidade pública funcionando, né? E, infelizmente, nesse momento, a gente está passando por severos cortes aí orçamentários, tá? Que dificultam bastante que essas ações continuem, né? Então, é importante a comunidade externa ter ciência da importância disso tudo que vocês vão estar participando hoje através do webinário, né? Mas que tem relação aí com tudo que a universidade pública faz relacionado ao desenvolvimento do país, ok? O nosso andamento de hoje, então, né, vai contar com a fala aí da Anitta, do Ari, da Fernanda, eles vão se organizar aí, sim, para falar para vocês. A gente vai ter momentos para dúvidas, a gente pede que vocês coloquem as dúvidas por escrito no chat, daí a professora Fabiola vai estar organizando o momento, né, de passar aí para os palestrantes. Para quem precisa de certificados, mais no finalzinho, hoje a gente coloca o link específico lá do Google Forms de certificados, tá? E aí, assim que possível, a gente manda por e-mail para vocês. Então, a fala de hoje, né, será feita pela professora doutora Anitta Nishiyama e pelos alunos, que daí ela apresenta melhor aí para vocês. A professora Anitta é professora associada do nosso departamento, orientadora também da pós-graduação em Fisiologia. Ela atualmente desenvolve projetos em temas relacionados com a resposta ao estresse e ao bem-estar no esporte e na educação, ok? E ela estuda as alterações fisiológicas resultantes do treinamento da atenção, especialmente as relacionadas ao mindfulness, que eles vão hoje explorar bastante com a gente aí. Ela também tem um livro publicado chamado O Controle do Corpo Dentro da Casca de Nós. Então, com a palavra aí, a Anitta, o Ari, a Fernanda, um bom webinário para todo mundo.
Obrigada, Ana Maria, pelas palavras, né? Realmente, o título do webinário de hoje é Obesidade induzida por estresse, Mindfulness como solução, possível solução. E a gente preparou esse webinário dividido em partes, né? Então, eu trouxe comigo alunos meus, a gente faz parte do Laboratório Fisiologia da Mente, né? E quem faz parte são o Ari Landgraf Jr., a Fernanda Keller-Brofman e a nutricionista Ana Carolina Bail, tá? Então, eles fazem parte de um grupo chamado Lab Fisiologia da Mente, e atendendo também a demanda, né, do próprio projeto, foram produzidos vídeos educativos, né, que no final do webinário a gente vai passar o link para vocês. Então, a Fernanda, ela fez um vídeo muito bonitinho sobre comer consciente, né, ela vai dirigir uma prática, e aliás, ela vai falar hoje também. A Ana Carolina fez um vídeo bem bonitinho também para como preparar um prato saudável, né? E eu, pensando nos professores, fiz um joguinho de quebra-cabeças bem simples, né? De tireoide, de pâncreas e suprarrenal, né? Então, assim, se vocês puderem aproveitar, fiquem à vontade para usar esse material, tá? Então, eu vou começar falando, e eu preparei esse webinário, assim, para uma palestra bem simples, compacta, onde eu começo falando, eu vou falar em torno de 30 minutos, espero, né, atender esse tempo. Depois eu passo a palavra para o Ari e para a Fernanda, para eles apresentarem a parte deles, tá? E, na medida que eu vou falando, se vocês quiserem colocar perguntas no chat, podem ficar à vontade, tá bom? Então, começando, né? Obesidade induzida por estresse. Pelo próprio título, a gente pode ter uma ideia, né, de que, sim, a obesidade ela pode ser causada por eventos estressantes, né? E eu pergunto o seguinte, será que todo mundo que está sob estresse vai se tornar obeso por causa desse descontrole alimentar? A resposta é não, nem todo mundo vai ter esse descontrole, né? O que significa que as respostas ao estresse são diferentes para cada indivíduo. Uma pessoa pode olhar para o estresse de uma forma positiva, né, e responder a ele de uma forma de acordo com a sua mentalidade, né? E outra pessoa pode olhar para o estresse e achar que é a pior coisa do mundo e sim, vai dar uma resposta muito negativa em relação a isso. Essas alterações, elas são fisiológicas, elas são metabólicas, imunológicas e comportamentais, tá? Muitas vezes, a obesidade induzida por estresse é algo aprendido, né? Então, por exemplo, se a gente observa um experimento animal, onde os animais são submetidos ao estresse, por exemplo, som muito alto, ou mesmo isolamento, ou chacoalhar a caixa, né, desses animais, e a gente oferece para esses animais água ou água com açúcar, eles vão preferir água com açúcar, tá? Então, é natural que, no momento de estresse, as pessoas, nós procuramos prazeres hedônicos. Então, uma boa comida, coisas que nos dão prazer, tá? E aí, o que acontece? A gente acaba aprendendo isso. Então, você está sob estresse, e nesse momento de estresse, você vai ter alterações endócrinas, você vai ter alterações do cortisol, adrenalina, e você vai também ter hormônios que vão contrabalancear, por exemplo, a ocitocina. Em resposta disso, o que a gente vê? Que, por exemplo, para contrabalancear esse sofrimento, essa dor, do desconforto, do estresse, a gente vai procurar um prazer hedônico, né? Então, você faz isso uma vez, está sob estresse, vai lá e come um bolo de chocolate. Fica bem? Fica. Só durante enquanto você come o bolo de chocolate, né? Outro evento. Você está sob estresse, está preocupado, e você vai querer se aliviar comendo um pudim de leite, né? Delicioso pudim de leite condensado, ai que delícia, né? Então, você vai aprendendo e repetindo isso várias e várias vezes. Então, está sob estresse, você vai lá e come alguma coisa muito boa, né? Então, você tem um alívio temporário daquilo. E você repete várias e várias vezes, quando, de repente, o que você observa? O estresse vem, não precisa nem pensar. O bolo de chocolate, o pudim de leite condensado já está ali preparado, porque você vai se alimentar, né, com esses alimentos que são deliciosos, né? Trazem muito prazer. E sabendo, então, né, que isso é um processo que parece um círculo vicioso, né,
e sabendo também que a gente está falando para professores, né, de ensino médio, assim, a visão desse projeto é principalmente olhar do ponto de vista para oferecer material para os professores, né? Eu faço uma pergunta para todo mundo, né, que está aqui. Eu acho que devem ter pessoas de várias áreas, alguns professores, né, outras pessoas que são estudantes, outras pessoas que trabalham ou não na área de saúde, né? E eu pergunto o seguinte: essa resposta ao estresse, onde você tem um comportamento que pode ser um comportamento social, sexual, ou no caso alimentar, né, diferente, descontrolado, é algo que veio de onde, né? E a minha pergunta base é: será que nós fomos educados para responder emocionalmente? Será que nós temos educação emocional para responder a esses eventos estressantes, né? Então, uma coisa que eu queria pedir para vocês é colocarem no chat, né, um valor de 0 até 10, o nível de estresse que você está sofrendo nesse momento, tá? Assim, ó, uma curiosidade minha, eu queria que vocês colocassem no chat lá um número de 0 a 10, onde 0 é 0 estresse e 10 é o estresse mais alto, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando um pouco mais sobre o estresse, e depois vocês guardem esse número que vocês colocarem lá, tá bom? Olha, eu tô vendo números bem legais aqui. Um falou 3, outro falou 7, 4, né? Tem gente que coloca números quebrados, muito preciso, né? Então, guardem esse número, tá, gente? Que eu tô pedindo para vocês, né? Porque depois a gente vai fazer vou continuar perguntando para vocês qual que é num outro contexto, eu vou associar com outro número para vocês, tá? Então, quando a gente fala, né, de estresse, esse termo estresse é um termo que vem da física, né? Então, você tem um evento que vai alterar uma superfície física e essa superfície física vai se alterar, né? Então, o que aconteceu foi que o pessoal da fisiologia, né, pesquisadores da fisiologia, Hans Selye, no início da década de 20, ele transpôs, né, esse termo de estresse para a biologia. E desde então começou a se usar o termo estresse, né? E esse termo estresse, ele virou algo assim que todo mundo tem, todo mundo sabe o que é, mas não sabe bem do que se trata, né? Mas fato é que a gente não pode ter uma vida sem estresse, certo? É impossível a gente ter uma vida sem estresse. Porém, né, a forma como a gente vai responder aos eventos estressantes, aí que está o segredo, tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar dessa maneira, né, para os eventos estressantes e as respostas comportamentais originadas deste evento estressante, tá? Então, eu pergunto, eu queria que vocês pensassem por um minuto, né, se vocês tiveram, durante a escola, né, fase de escolar, ou mesmo durante a graduação, ou em qualquer época da vida, ou pela família ou pela escola, uma certa educação emocional, né? Queria que vocês pensassem sobre isso. Será que vocês tiveram uma educação emocional, né? Eu vou colocar para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Eu vou citar cenas de um livro de um escritor chamado John Gottman. Ele é um psicoterapeuta, tá? Ele escreveu, se não me engano, foi na década de 90, um livro sobre educação de crianças, educação emocional de crianças. Ele coloca lá 4 cenas muito interessantes, tá? Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessas cenas que eu vou descrever e vocês se colocassem no lugar da criança que eu vou apresentar nessa cena, para vocês verem e depois vocês me dizerem qual é o tipo de educação que você recebeu durante a infância, tá? É só para ter uma ideia, assim, do quanto que a gente foi educado ou não em termos de educação emocional. Então, eu vou descrever 4 cenas distintas, vocês vão prestando atenção e vão vendo onde vocês se encaixam, né, dentro dessas cenas, tá? Bom, cena 1. Na cena 1, uma criança de aproximadamente 5, 6 anos está brincando com um brinquedo e o brinquedo se quebra, tá? Ele se quebra e a criança começa a chorar. Começa a chorar, porque o brinquedo quebrou, né? Então, nessa primeira cena, o pai dessa criança vai minimizar, né, o choro, as emoções e fala:
Ah, não precisa chorar por causa disso. Tem tantos outros brinquedos, né? Pega outro brinquedo. Não precisa chorar por causa disso, né? Então, o pai dessa criança está minimizando as emoções, certo? E se isso se repete várias e várias vezes, e para cada uma dessas cenas é o que o autor traz, né? De que existem modelos de educação emocional, então o que acontece é que o que será que vai acontecer com essa criança se ela está nesse modelo de educação ou não educação emocional perante esse brinquedo que foi quebrado, tá? Como que será que vai ser esse adulto? Será que vai ser um adulto com boa autoestima? Será que ele vai reconhecer que ele está com raiva, está triste ou frustrado, né? Então é algo que eu descrevo nessa cena. Não sei se alguém se identificou, né? Do pai que minimiza essa cena, mas beleza. Então, a gente passa para uma cena 2, tá? Na cena 2, a criança de 5, 6 anos está brincando com o seu brinquedo, e aí o que acontece? O brinquedo se quebra e a criança começa a chorar. Chorar porque o brinquedo quebrou, e o pai, nesse caso, é um pai desaprovador, né? Ao invés de minimizar, ele vai desaprovar, ou seja, dizer assim, não chore, né? Ou então, crianças boazinhas não choram, né? Ele vai recriminar, vai desaprovar e vai reprimir essa resposta emocional, tá? Então, alguém se identifica com esse tipo de educação emocional que recebeu? E a pergunta é, o que vai acontecer com essa pessoa se repetidas vezes isso for acontecer, né? E quando a pessoa chega na fase adulta, o que acontece com esse adulto que teve durante toda a infância, a repressão das suas emoções? Então, um paralelo, né, que a gente faz, que o autor traz, é como se você pegasse uma bola de pilates e afundasse dentro de uma piscina, tá? Enquanto você está afundando, ela está lá para baixo. Só que você vai desimprimir uma hora e vai explodir, vai ter uma explosão de emoções. Tá? Então, essa é a cena 2. E eu pergunto, alguém se identifica com a cena 2? Né? A terceira cena, tá? Terceira cena. Então, a criança de 6 anos está brincando com o brinquedo e o brinquedo se quebra. E a criança começa a chorar porque meu brinquedo quebrou, e chega o pai dessa vez, né? Esse pai, o que ele vai fazer? Ah, meu filho, você está chorando, né? Você está chorando porque você está com raiva. Você está com raiva, está frustrado porque você não queria que o brinquedo tivesse se quebrado, né? Você está triste porque agora você não pode mais brincar com o seu brinquedo. E o pai está fazendo o quê? Ele está mostrando, está reconhecendo as emoções e está dando nome às emoções para essa criança, desde pequenininha, né? E isso se repete. Então, isso é uma forma de você, pelo menos, reconhecer o que você está sentindo. Isso é bom? Isso é muito bom, né? Porque, pelo menos, quando a emoção vem, você pode dar nomes às suas emoções. E se você não pode dar nome, é o caso da cena 2, né? Então, é muito interessante que a educação emocional pode vir em termos, assim, do reconhecimento das emoções. Mas isso é uma coisa que soluciona, ou seja, isso é um indivíduo que, ao se tornar adulto, ele vai ter uma alto QI, coeficiente de inteligência emocional, né? Essa é a pergunta. E será que essa pessoa que consegue nominar as emoções não vai ser, por exemplo, uma pessoa que, quando está com um problema emocional, fala com outras pessoas e conta tudo nos mínimos detalhes, o que está sentindo, o que está doendo, e precisa falar e falar e falar, e essa é a forma da pessoa se aliviar dessa dor, desse sofrimento, né? Então, essa é o tipo 3. Tá? Pergunto novamente, né? Alguém se identifica com esse tipo de educação que teve? Né? Cena 4. Na cena 4, a gente tem, então, uma criança que está brincando com o seu brinquedo, né? E o brinquedo se quebra. O brinquedo se quebra, a criança começa a chorar, porque ela está com raiva, está frustrada, está triste. E o que acontece com esse pai? Esse pai chega e começa a reconhecer as emoções e dar nome às emoções. Ah, meu filho, você está triste porque você quebrou o seu brinquedo. O fato dele ter quebrado, você está frustrado, você está com raiva, né? Porque você não pode mais brincar com ele, você está entristecido. E esse pai, novamente, começa a dar nome às emoções. Tá? Diferente do que acontece na cena 3, o que acontece? O pai, ele vai buscar uma solução, né? Então, qual que é a solução? Vai consertar o brinquedo da criança. Então, ele vai lá no armário, pega a cola, né? E mostra a cola para o menino, né? Para a criança. E mais do que isso,
essa é a parte que eu acho sensacional, é quando a pessoa pega essa cola, né, o pai pega a cola, e ao invés do pai consertar o brinquedo e dar o brinquedo pronto, ele dá a cola para a criança e ensina ele a consertar, né? Então, o que acontece? Você tem o reconhecimento das emoções, você tem uma ferramenta que, se repetidas vezes de formas distintas, você pode dar para essa criança uma forma de que ela vai saber o que é que está causando as emoções e o que ela tem que fazer para consertar, né? Então, eu fiquei muito impressionada assim, com essas cenas, né? E eu vou pedir para vocês também, de novo, colocarem o número do tipo de educação emocional que vocês tiveram, né? Quando crianças, ou se vocês não tiveram. Cena 1, que é minimizar as coisas. Cena 2, de desaprovação. 3, é simplesmente reconhecer e acabou, né? E a cena 4, de mais educação emocional. Então, por favor, coloquem no chat que tipo de educação emocional vocês receberam. E, para não me colocar fora disso também, né, eu faço uma autoavaliação e eu recebi uma educação do tipo 2, ou seja, desaprovação. Mas os nossos pais fizeram isso do jeito que eles aprenderam, certo? Então, é uma coisa passada. Foi passada de pai para filho e cada pai fez o melhor que podia, né? Então, é bem interessante, é muito interessante, estou vendo as várias respostas aqui, né? Então, eu acho muito interessante reconhecer se a gente teve ou não teve educação emocional quando era criança, né? E isso reflete muito na forma como nós somos enquanto adultos, se nós temos habilidade para reconhecer, habilidade para solucionar essas emoções, né? Reconhecer e também consertar esses problemas que têm uma causa, né? Então, quando a gente consegue ter uma visão mais panorâmica, eu acho que existe uma possibilidade que a gente consiga resolver as questões, certo? E no caso da obesidade induzida pelo estresse, é um estresse que gera uma emoção, que gera uma alteração fisiológica e comportamental e que faz com que a pessoa coma descontroladamente, em busca de um prazer hedônico, né? E aí se forma um círculo vicioso. Por quê? Porque fisiologicamente, né, a pessoa que vai ficando obesa tem alterações nos hormônios cortisol, insulina, hormônio do crescimento, testosterona, e quanto mais obesa a pessoa fica, mais obesa ela tem a tendência endócrina de ficar, certo? Então, quanto maior a quantidade de gordura corporal, mais fácil de ela engordar mais. Quanto mais ela engorda, mais fácil ela fica mais fácil de engordar mais ainda, certo? É um círculo vicioso. Então, é como se fosse um elo, sabe, de uma corrente, onde a gente pensa em quebrar o elo dessa corrente. Porque, bom, primeiro tem a educação emocional e segundo tem a quebra da corrente, né? Então, como é que a gente quebra essa corrente, esse elo de corrente? Então, meus queridos alunos Ari e Fernanda vão talvez apresentar algum tipo de solução, né, para os seus problemas. Seus problemas acabaram, né? Então, eles vão apresentar algumas estratégias, né, que poderiam ser implementadas, né, nas práticas. E é claro que, no caso de um descontrole alimentar, ou social, ou sexual, né, ou de qualquer outro tipo, dependendo do grau, é preciso um psiquiatra para tratar disso, né? Mas a gente está falando do ponto de vista, sim, de fisiologia, fisiopatologia, tá? Para que todo mundo tenha uma perspectiva mais ampliada de como resolver um problema. Por que eu falo isso? Porque uma mente que criou um problema não pode ser a mesma mente que vai resolver esse problema. Ou seja, a gente precisa ir para um nível de consciência mais alto, onde você vai ter uma perspectiva muito maior do que está acontecendo, tá? Bom, então, a Fernanda vai dizer assim, né, no final das contas, no final da prática, no meio da prática dela, ela vai perguntar, de repente, como você está se sentindo, né? Ou seja, uma prática que vai falar onde tem tensões no seu corpo, por que o teu corpo, em determinada região do teu corpo, você está mais tenso do que outras partes. Isso tem uma razão, né? E é importante o quê? Uma consciência dessas tensões, dessas emoções e principalmente, né, do tipo de pensamentos que a gente tem, certo?
Por quê? Porque o tipo de pensamento que a gente tem define muito como que a gente vai responder a um determinado tipo de resposta, tá? Então, um paralelo que a gente poderia fazer é, por exemplo, pensar que a gente vai preparar um jardim, né? E nesse jardim a gente vai plantar rosas. E para plantar essas rosas, o que a gente precisa? De um solo adubado, fértil, para que as rosas possam crescer, né, e florescer. E a gente tem um jardim maravilhoso, certo? Então, eu vou fazer um paralelo de modo que o Ari, de repente, vai falar para vocês de uma forma de como a gente vai preparar um terreno para que essas rosas possam ser plantadas e possam ser colhidas, né? Ou seja, ele vai falar um pouco sobre a mentalidade, como é que a gente prepara, né? Como é que a gente prepara esse terreno para que a gente possa escolher essas roseiras, né, essas rosas, que é o que a Fernanda vai falar a respeito, por exemplo, de escolher o tipo de pensamento que a gente tem, né? Numa meditação guiada, a gente fazer um discernimento do que a gente está pensando, né? Se esse pensamento é um pensamento ruminativo e para onde ele está nos levando, tá certo? Isso é bastante importante. Do ponto de vista fisiológico, né? Então, a gente sabe que, em termos de emoções, tudo se origina a partir do quê? De um sistema chamado de sistema límbico, tá? É uma coisa mais técnica, né? Que existem vários estudos mostrando de como que o sistema límbico está associado com essas respostas emocionais e como que o córtex pré-frontal inibe essas respostas. Traduzindo isso para todo mundo, né? Existe uma parte do nosso sistema nervoso que vai disparar emoções. Só que as emoções disparadas, elas podem ser inibidas, tá? Ela não precisa sair do jeito que desse estímulo não precisa necessariamente sair do jeito que ela foi emitida. Tem controles inibitórios dessas respostas. E controles inibitórios dessas respostas são feitas muitas vezes através da parte cognitiva, ou seja, dos próprios pensamentos, né? Então, o René Descartes dizia assim, penso, logo existo. Então, ele colocava a razão no centro de tudo. Depois veio agora recentemente, veio um pesquisador chamado Antônio Damasio, um pesquisador português, dizendo assim, ó, que os pensamentos vêm depois das emoções, tá? E um paralelo que eu poderia fazer para explicar essa relação entre emoção e razão é, por exemplo, você colocar duas pessoas de times de futebol diferentes, que torcem para times de futebol diferentes. Um torce para o Coxa, outro torce para o Atlético, tá? Então, por mais que a pessoa do Coxa fale, olha, o time do Atlético é melhor por causa disso, aquilo, pode dar uma lista de razões, ele não vai se tornar, o atleticano não vai se tornar Coxa, né? Não vai torcer para o time oposto. E nem o contrário. Por quê? Porque existe um lado que é um lado emocional que vem antes do lado racional, certo? Então, é bastante importante a gente entender que existem essas diferenças, né? Para a gente, de dois pontos de vista. Primeiro, né, do ponto de vista mais fisiológico, biológico, e outro, de um ponto de vista de autoaplicação de conhecimentos para nós mesmos, né? Então, eu acho que se tem bastante professor de ensino médio aqui, né? Ou mesmo que não sejam professores, o que eu acho que é interessante é a gente ter os conteúdos técnicos e que esses conteúdos técnicos possam ser aplicados, né? E mais do que isso, pensar se esses conteúdos, né, de autoconhecimento, de respostas ao estresse, né, não deveria ser ensinado nas escolas, ser implementado nas escolas para que a gente consiga ter uma boa educação emocional e assim socioemocional, porque as emoções estão diretamente ligadas com a parte social, né? Então, acho que tem uma certa reflexão nesse sentido, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre a obesidade em si, né, não sei o quanto vocês querem saber mais sobre a obesidade, tá? Mas eu me sinto na obrigação de falar que existe esse elo, tá? Que é a obesidade, ela pode ser induzida pelo estresse, tá certo? Como diz o título do webinário. A obesidade pode ser causada pelo estresse e a obesidade é causa de estresse,
certo? Então, quanto maior a quantidade de tecido adiposo que a pessoa vai acumulando, dependendo do grau, vai tendo modificações endócrinas importantes que são igual ao que acontece no indivíduo estressado, tá? Então, na verdade, o cortisol, que é um dos hormônios do estresse, realmente está aumentado. A responsividade ao cortisol está aumentada nesse indivíduo que está obeso, né? Então, o indivíduo obeso, por várias razões, endócrinas, sociais, por várias razões, ele é um indivíduo estressado. E o estresse induz obesidade. Por quê? Porque ele mexe com o nosso comportamento, alimentar, né? Então, a gente pode dizer que isso aí é um elo que, por vias fisiológicas, a gente pode explicar, né? E se alguém quiser mais detalhes específicos sobre o que acontece na obesidade, então eu poderia passar para vocês, né, artigos, capítulos de livros, né, várias informações para justificar essa obesidade. Mas, mais do que isso, né, é importante a gente saber que, para toda resposta, por exemplo, do cortisol, existe um efeito que é um contrabalanço, é um efeito do outro lado, que é dado por o quê? Por um outro hormônio chamado de ocitocina. Tá? Então, sempre que há uma resposta ao estresse, o cortisol está aumentado, a ocitocina também aumenta, como uma forma de contrabalanço dessa resposta ao estresse. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar da ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio das relações interpessoais, é o hormônio da confiança, das relações sociais, do prazer sexual, da conexão entre pares, certo? Então, é um hormônio maravilhoso hormônio. Porém, claro que, como todos os outros hormônios, o excesso desse hormônio cortisol vai dar um quadro que chama, a partir de uma palavra em alemão, que é Schadenfreude, que é como se você tivesse não uma conexão com alguém, mas sim uma resposta de prazer perante o sofrimento dos outros, né? Então, até o nível de cortisol, ele também tem um efeito que pode não ser muito bom, né? Apego demais, né, por uma outra coisa, ou ter prazer para coisas que gerem sofrimento para os outros, é uma coisa muito negativa. Porém, né, cortisol anda junto com a ocitocina, e a ocitocina, né, não sei se vocês têm uma ideia, mas a ocitocina, ela está muito ligada às relações interpessoais, certo? E essas relações interpessoais se dão como? Através do seu parceiro, dos seus amigos, de pessoas com quem você se relaciona, né? E até um autor chamado Prozac sugere, né, que a gente dê vários abraços por dia, né? E eu pergunto, na pandemia dá para abraçar as pessoas? Não dá para abraçar ninguém, né? Como é que fica o seu nível de ocitocina? Baixo, certo? Então, quando você tem o nível de ocitocina baixo, o que acontece? Você tem as ações resultantes dessa falta de ocitocina. E a ocitocina é um hormônio anorexígeno. O que é um hormônio anorexígeno? É um hormônio que diminui a vontade de comer, certo? E ele está relacionado, né, com o quê? Com uma baixa de ocitocina durante a pandemia, por exemplo, altos níveis de cortisol. E o cortisol é um hormônio que faz o quê? Aumenta a compulsão alimentar, ele aumenta a nossa vontade de comer. Então, a cortisol lá em cima, a ocitocina lá embaixo, e eu estou falando somente de 2 hormônios que estão relacionados com esse panorama da pandemia, né? Então, eu poderia falar de muitas outras coisas, né? Mas como o tempo é escasso, né? Eu queria, meio que terminando, fazendo de novo uma terceira pergunta aqui no chat, que é o seguinte, né? Eu perguntei primeiro para vocês de quanto de estresse vocês estão vivendo, tá certo? Quanto de estresse vocês estão vivendo. Alguns colocaram os números lá, alguns até colocaram os números quebrados, né? Com decimais. E agora eu queria que vocês associassem esse par da seguinte maneira. Quanto que é o número que você colocou, né? Que é o estresse que você colocou, que você está vivendo, e quanto você está respondendo a esse estresse. Por exemplo, eu coloquei 5, que eu estou vivendo um estresse de 5, né? Mas eu estou respondendo ao estresse em 8, tá? Então, eu só queria
no final agora, que vocês colocassem esses números, né? Quanto de estresse, um parzinho, por exemplo, 5 e 8, né? No meu caso é 5 e 8. Eu estou com 5 de estresse, mas esse 5 está fazendo com que eu responda 8, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aqui no chat, né? Não sei se vocês entenderam o que eu estou pedindo. Olha só que legal. A gente começa a ver, né, que tem umas pessoas que respondem de acordo com o número que é o número que ele recebeu, né? E tem gente que vai responder menos, né? Então, isso é uma arte, de você receber um nível de estresse, você processar, preparar sua mente, você estar consciente e você decidir que você vai responder tanto, né? Isso tem implicações fisiológicas, metabólicas, imunológicas extremamente importantes, tá? Nossa, Ana Cláudia, tem várias pessoas com números altos de estresse, né? Então, acho que realmente, talvez toda essa fala possa ser de alguma ajuda para vocês, porque a gente não quer só apresentar que existe um problema, que o mundo está caótico, mas sim oferecer também algum tipo de solução, né, que possa ser aplicado, tá? Então, da minha parte, fica sendo isso, né? Eu não sei aqui, eu não consegui ver o chat, né, que eu estava falando aqui, mas eu queria já passar a palavra ou para o Ari, né, para fazer as considerações. E se alguém tiver alguma pergunta, podem perguntar aqui no chat, mas está cheio de números, eu não consigo ver, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Ari, tá? Ari. Vamos lá, agora sim, né, pessoal? Agora deu? Estão ouvindo aí? Deixa eu voltar minha câmera aqui. Opa, agora sim, deu? Então, quero agradecer, né, essa boa conversa, vendo vários de vocês aqui. Alguns são professores lá da escola, então que bom ter professores aqui, a gente poder conversar. Isso é ótimo, né? Eu faço parte ali do laboratório de fisiologia da mente. A ideia do nosso laboratório se concentra em como as mentalidades subjetivas, que são os pensamentos, as crenças, as expectativas, podem alterar a realidade objetiva por meio de mecanismos comportamentais, psicológicos e até fisiológicos, que é o nosso enfoque aqui no departamento de fisiologia. Então, a gente está pensando sobre tudo isso. Eu sou doutorando ali juntamente com a Anitta, que é minha orientadora, mas faz 20 anos quase agora que eu sou professor da rede estadual de ensino, então conheço bem ali o chão da escola, como que é essa vivência ali de escola, e sei que ali o ambiente muitas vezes é um pouquinho, ou talvez muito, muito estressante. E aí, queridos, que eu quero fazer uma colocação para vocês, né? Eu vou direto ao ponto. Quando a gente olha para a educação, como que a gente vai lidar com ela? Como que é o ambiente educacional que a gente trabalha? Atualmente, eu sou diretor-geral ali de um colégio cívico-militar com 950 alunos. E a gente precisa administrar isso. Isso pode ser uma bomba, se a gente for olhar, mas pode ser também ótimo, um lugar muito bom. Mas eu quero que você imagine a situação comigo, tá? E é uma situação que, de certa forma, eu vivi no meu mestrado. Imagina que você vai ter que dar aula, todo mundo aqui é professor, e agora você vai pegar, vai escolher as suas aulas, e você vai escolher a sua aula, e só tem aulas na 8ª cidade mais violenta do país. Você pegaria aula nessa cidade? É a 8ª mais violenta, de todos os municípios que a gente tem, ele está ranqueado ali entre as 8 cidades mais violentas. Aí a gente vai, mas vamos melhorar um pouquinho ainda. Vamos colocar a cidade mais violenta do Paraná. Vamos escolher essa cidade. É a número 1. Ela é a 8ª do Brasil, mas ela é a mais violenta do nosso estado. E se eu falasse para você que a professora, há alguns anos, né, atrás, levou 17 facadas de um aluno, graças a Deus que sobreviveu. Então, você vai pegar e vai dar aula nessa escola. Quando a gente chega ali, qual que é o ambiente? O que passa tudo aquilo? Como que é essa realidade? E como que a gente vai enfrentar essas realidades ali na escola? Parece ser muito estressante.
E foi realmente nessa escola que eu escolhi dar aula, né? Eu escolhi trabalhar um pouquinho, inclusive fazer um trabalho de fisiologia ali com eles. Escolhi algumas turmas de segundo ano, os alunos têm 16 a 18 anos, e a gente começou a trabalhar com eles, e quando chegou a hora de trabalhar com o que a gente vai chamar ali de sistema nervoso e endócrino, a parte neuroendócrina, vamos trabalhar com projetos, vamos colocar a mão na massa e vamos estudar a fisiologia do estresse, juntando essas áreas, levando para um lado bem prático. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu ali. O que aconteceu foi bem legal, porque a gente tinha vários construtos para estudar: família, o conhecimento de si mesmo, amizade, autoeficácia, autoestima, as noções de grupo e o próprio índice de não violência. E quando a gente começou a estudar, eles começaram a perceber algumas coisas, a gente passou 8 semanas estudando um pouquinho, e quando a gente foi fazer todas essas análises desses dados que a gente fez com os alunos, estudando o bem-estar subjetivo deles em adolescentes, a gente percebeu que 2 resultados praticamente chamaram a atenção. Foi que o self, que é o autoconhecimento, aumentou nesses alunos. Na medida que eles compreendiam como que o corpo deles funcionava, como que eles respondiam ao estresse, as situações que eles colocavam, de que eles viviam, e eles começaram a perceber isso, e foi legal, houve um aumento, vamos assim dizer, significativo disso. E o outro resultado que a gente foi percebendo que foi muito interessante foi que a não violência diminuiu. Então, eles perceberam, uau, eu conheço como que eu respondo, eu sei como que o estresse age, e eu não preciso agir com violência quando o estresse chega. Então, esse foi o resultado que nós tivemos na vida de 60 alunos, depois isso virou 120 alunos da nossa escola, e eu fiquei pensando, então, no mestrado, poxa, isso aqui foi um professor com 4 turmas. Eu fico imaginando se fossem mais professores trabalhando com isso, levando uma noção de que o estresse pode ser visto de uma maneira diferente. A gente pode ter um mindset, que é a área que eu estudo, fixo, como a gente pode ter um mindset de crescimento. A gente pode encarar o estresse e transformar o ambiente onde a gente está. E é justamente isso que eu estou querendo fazer no doutorado, trabalhar com professores. Agora eu deixei os alunos um pouquinho em trabalhar o estresse em discentes para trabalhar especificamente com professores, acreditando que a gente pode olhar para um mindset correto, um mindset de crescimento, e isso que nós queremos fazer. E aí agora a Fernanda, né, vai trabalhar um pouquinho, já uma parte bem prática de mindfulness, que é ótimo, e ela vai explicar isso para a gente. Então a minha parte seria isso, profa. Obrigada, Ari. Fernanda. Obrigada, Ari. Obrigada, professora Anita. Eu sou mestranda, orientada pela professora doutora Anita, e sou instrutora de Mindfulness também. E eu pretendo fazer uma prática com vocês, mas antes disso, falar um pouquinho sobre algumas coisas. E uma imagem que eu quero trazer aqui para vocês é vocês pensarem que acabaram de ter um dia, assim, exaustivo de aula, de trabalho, de correção, agora aulas online, e você com uma certa fome, sabe que tem aquele pudim de leite, aquele bolo gostoso que a Anita falou, ali na geladeira, te esperando, e você quer se dar esse presente de saborear um doce. E você merece esse momento de desfrutar daquele doce. Agora visualize você chegando, pegando esse prato desse bolo maravilhoso, e, de repente, você percebe que está na última garfada. Já aconteceu isso com você? De você querer saborear algo maravilhoso que você realmente ama e só se dá conta quando está na última garfada. E daí, aquela última garfada, você realmente saboreia. Mas, talvez, por não ter colocado atenção naquele pedaço de bolo, você pega mais uma fatia, para realmente sentir o gosto melhor. E assim vai. Eu não sei se talvez você se identifique com essa história. Eu me identifico, porque muitas vezes isso acontece comigo.
Aliás, tem um estudo que foi publicado em 2010 na revista Science, que foi assim um divisor de águas, na minha opinião, que demonstrou que quase 50% do tempo, quase metade do nosso tempo, nós não estamos prestando atenção no que estamos fazendo. Nós estamos nesse piloto automático. Estamos num modo que os neurocientistas chamam de rede em modo padrão. Essa rede em modo padrão leva os nossos pensamentos, a nossa mente, a divagar pelo tempo, onde grande parte, ou quase metade do nosso tempo, nós estamos ou ruminando o passado, relembrando acontecimentos dos nossos passados, que muitas vezes essa ruminação do passado nos leva a processos depressivos, e outras vezes estamos em preocupação constante com o amanhã. O que vai acontecer depois, nos levando a estado de ansiedade. E essa falta de presença nos traz um sofrimento muito grande. Porque como que eu posso me sentir bem se eu não estou realmente presente nesse momento? Então, vem o mindfulness. E o que eu posso falar do mindfulness rapidamente? Mindfulness pode ser traduzido para o português de forma aberta como consciência plena. Quando eu estou plenamente presente desse momento. Mas essa presença, essa consciência é permeada de uma atitude de abertura, de curiosidade, de gentileza, onde eu não estou cheia de críticas e nem autocríticas, de julgamento. Eu estou aberta ao momento, aceitando cada momento tal como ele é. E essa aceitação é uma aceitação ativa, onde eu estou consciente de todo o meu universo, interno e externo. Então, eu reconheço as minhas emoções. Eu reconheço quando eu estou ansiosa, quando eu estou com raiva, quando eu estou frustrada. Só que ao reconhecer essas emoções, eu posso ser capaz de acolher o que eu estou sentindo. Acolher a minha experiência tal como ela é. Sem ter uma necessidade de fingir que está tudo bem ou realmente já querer sair disso. Se eu estou triste, eu acolho a minha tristeza, reconheço, me permito sentir. Uma emoção sentida nunca será uma emoção engolida. Então, eu não vou ter que engolir a emoção, eu vou sentir a emoção. Eu não vou engolir aquele alimento por não me permitir sentir e viver a experiência. Pois, afinal, somos seres humanos que experimentamos a todos os momentos sentimentos de raiva, frustração, angústia, tristeza. E mindfulness me ajuda a reconhecer os meus sentimentos, acolher as minhas emoções e, assim, poder ser mais assertiva e ter resposta a essas emoções e não só reação. Então, mindfulness pode ser entendido como esse estado de presença plena, onde eu estou completamente consciente do meu universo interno, das sensações ao longo do meu corpo, dos pensamentos. Eu percebo se minha mente está divagando e eu, com uma atitude de reconhecer, que eles chamam, neurocientistas, de metacognição, que é uma atividade do meu córtex pré-frontal, eu reconheço essa emoção, esse pensamento que está lá no meu passado, e eu posso conscientemente trazer a minha atenção para esse momento. Mas esse estado de presença exige um treinamento, uma musculação, digamos assim, do músculo da atenção, que seria treinar a minha mente a estar presente. E aí surge também o entendimento de mindfulness como um conjunto de práticas cientificamente comprovadas que vai treinar e regular a minha atenção para eu estar plenamente presente nesse estado de abertura, sem críticas, com gentileza e com acolhimento. Então eu quero convidar vocês a fazer uma breve prática de mindfulness para a gente poder experienciar essa prática que vai ser uma prática meditativa de atenção plena, para vocês poderem começar. Talvez já tenha algumas pessoas que pratiquem meditação, talvez outras já conheçam a meditação mindfulness, né? Que mindfulness, às vezes, eu posso até comparar, assim, a modalidade da meditação mindfulness como esporte. Ah, eu medito.
Ah, eu faço esporte, mas qual esporte você faz? Qual meditação? Então, a meditação mindfulness é a meditação do reconhecimento do momento presente, tal como ele é. Então, eu vou usar aqui, acho que todo mundo está com o microfone fechado, e para começar, a gente tem o costume de usar um sininho, onde vocês podem perceber o som, e depois vocês podem, quando eu finalizar essa prática, eu vou tocar 3 vezes esse sino. Então, vamos lá. Convido vocês a buscar uma postura confortável, reconhecendo a posição em que você está. Se for possível, nesse momento, alinhe a sua coluna, sem rigidez, apenas buscando um alinhamento das vértebras. Se você quiser, você pode fechar os olhos. Talvez respirar 1 ou 2 vezes, de forma lenta e profunda. Aos poucos, vai tomando consciência do peso do seu corpo, dos pontos de contato com a almofada, com a cadeira, sem criar resistência à força da gravidade. Vai tomando consciência das percepções, das sensações, sentindo os pés. Perceba a temperatura dos pés. Percebendo também a temperatura das mãos, a superfície onde as mãos estão encostando. Sinta seus ombros, o pescoço. Caso perceba que existe alguma tensão desnecessária nessa região, permita soltar os ombros, acolhendo toda e qualquer sensação ao longo do corpo, sem julgar, sem criticar, apenas permitindo por um breve instante sentir aquilo que está presente, reconhecer, escutar o que o seu corpo tem a lhe dizer. Com atenção, com gentileza, acolhendo toda e qualquer sensação ao longo do corpo, se permitindo sentir o que é que está presente na sua experiência. Observe também o seu semblante. Perceba como está a sua fisionomia, a testa. Talvez você possa soltar as sobrancelhas, têmporas. Perceba os dentes, a parte interna da boca. Caso esteja encostando os dentes,
Solte a mandíbula, desencoste os dentes. Consciente da sua face, consciente do corpo, da cabeça aos pés. Nesse momento, observe a respiração acontecendo no corpo. Apenas sentindo o fluxo natural do corpo respirando. Veja se é possível repousar a sua atenção no movimento da respiração. O ar que entra e o ar que sai. Consciente do corpo respirando. Sinta a sua presença. Consciente do movimento da vida, o movimento da respiração. Se perceber que a mente está divagando em pensamentos, apenas reconheça a turbulência da mente, com gentileza, sem críticas. Traga a tua atenção para a respiração, se permitindo nesse momento estar com você e apenas observar o corpo respirando. Observando o movimento da respiração, sentindo as narinas, o abdômen. E consciente da respiração, agora o convite é expandir a sua consciência, percebendo o ambiente onde está. Talvez mesmo com os olhos fechados, você possa perceber a luminosidade, temperatura do ambiente. Observe também os sons. Talvez sons mais distantes, de fora da sua casa. Talvez você consiga perceber até mesmo o som da sua respiração. E nesse momento você está plenamente presente, consciente do seu universo interno e externo. E nessa consciência, eu te convido a uma breve reflexão do reconhecimento da sua dedicação de estar aqui, reconhecendo o seu esforço, reconhecendo a sua vontade de aprender, sua vontade de ensinar.
E se for possível, e se fizer sentido, após reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua dedicação, traga um sentimento, uma atitude de gratidão pela pessoa que você é, agradecendo a si mesmo por todo o seu esforço, agradecendo pela sua presença, por estar aqui. E talvez percebendo e reconhecendo que você pode contar com você, consciente de que você pode ser o seu melhor amigo, amiga. E nesse momento, aos poucos, vai voltando a sua atenção para o peso do corpo, sentindo os pés, consciente da temperatura das mãos, do seu semblante, do ambiente onde está. E lentamente, você pode começar a fazer pequenos movimentos nos pés e nas mãos. E eu te convido agora a se dar de presente um toque de gentileza, talvez percebendo a necessidade do corpo, talvez um autoabraço, talvez uma massagem na nuca, talvez uma massagem no couro cabeludo, ou quem sabe um alongamento. E aos poucos, vamos voltando, se permitindo fazer o que o seu corpo lhe pede nesse momento. Obrigada, agradeço a presença plena de cada um de vocês nessa breve meditação. Obrigada, Fernanda, pela condução. Eu sempre acho muito relaxante, confortável a sua voz, né, a forma como você conduz, maravilhosa. Parabéns, muito bom. Obrigada, Anitta. Agradeço, professora. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? O mindfulness, eu ouço muito falar dele, hoje, através da Fernanda, foi possível compreender na prática um pouco mais. A minha pergunta é sobre mindfulness para criança. É possível? Existem técnicas para crianças? Fernanda quer responder, Fernanda? Sim, já existem muitas técnicas para criança, já existe até formação de instrutores especializados em mindfulness para as crianças, né? E a partir dos 5 anos de idade já é possível colocar algumas práticas de mindfulness. E o legal de mindfulness é que o objetivo de mindfulness não é aprender a meditar, e sim levar esse estado de presença e esse estado meditativo de consciência a todos os momentos do nosso dia. Então, o mindfulness se divide em práticas formais e informais. E as práticas informais, como, por exemplo, a gente fez aí um vídeo de Mindful Eating, eu levar esse estado de meditativo, de consciência, para momentos da alimentação, de escovar os meus dentes. Então, as práticas com crianças menores são baseadas, na verdade, em práticas mais informais, uma caminhada com consciência plena, onde eu percebo a temperatura do chão,
se está úmido, se está quente, o vento, a brisa, o som dos passarinhos, ou eu sentar na grama e ficar observando o céu, as nuvens, o formato das nuvens, o cheiro que vem. Então, eu aguço todo o meu sentir, as minhas percepções. E as práticas com crianças pequenas são práticas breves, de 2, 3 minutinhos, que a gente vai inserindo esse conceito de sentir, não só as sensações físicas, mas também de se permitir sentir as emoções e reconhecer os pensamentos. Então, existem vários protocolos já com criança, e é maravilhoso, mas eu acho ainda que as crianças, na verdade, são grandes mestres mindfulness, porque as crianças vivem no presente, elas são extremamente presentes, e os pequenininhos, se você for ver, eles fazem às vezes 5, 6 vezes a mesma brincadeira, assistem 17 vezes o mesmo desenho e tem esse olhar de principiante. E aos poucos a gente que vai inserindo essa neurose do tá chegando o teu aniversário, o Natal, a Páscoa, ou olha o que me falou, fiquei magoado, e eles começam a ver como a nossa mente sempre está no futuro, e eles vão acabando mudando, mas eles já têm um estado de presença muito grande, né? Quanto menor, mais mindful eles são. Mas sim, tem, e é muito bacana os protocolos com crianças. Obrigada, Fabiola. Obrigada a você, Fernanda. Aqui no chat nenhuma pergunta por hora. Acredito que está todo mundo bem relaxado depois dessa prática, né? Queria comentar, Fabiola, que eu coloquei links dos 2 vídeos que eu te falei, né? E dos joguinhos ali, para quem quiser copiar, colar, se acha que pode ser útil. Um dos vídeos é de comer com consciência, gravado pela Fernanda. E outro vídeo é como preparar um prato saudável, preparado pela Ana Carolina Bail. E aí eu fiz também, se alguém quiser aproveitar, uns joguinhos de quebra-cabeças, bem simples, né? De glândulas endócrinas. Então, quem tiver presente aí, quiser copiar, fiquem à vontade, que nós fizemos pensando nessa necessidade. Tá? Muito bem, pessoal. Como não chegam perguntas por aqui, a gente passou um pouquinho, né, do nosso horário aí das 19 horas. Então, eu vou partindo para o encerramento. Para quem precisa de certificados, agora a gente colocou o link ali no chat, tudo bem, do Forms. Então, por favor, preenche para nós. A professora Anitta deixou vários contatos ali, né, para quem quiser mais informações. Esse material que ela está divulgando aqui, a gente também vai colocar ali no site do projeto, ok? Então, se não for possível, né, copiar agora, depois vocês vão ter acesso. E eu queria imensamente agradecer, né, a Anitta, o Ari, a Fernanda, porque não foi só um webinário, né, foi um webinário e ainda um super bem-estar junto com tudo isso, né. Essa proposta eu acho maravilhosa. Eu sei que há uma professora do Departamento de Educação Física que já tem trabalhado com o mindfulness com crianças nas escolas mesmo. Agora me fugiu o nome, que eu lembrei agora há pouco, tá? Mas tudo bem, falando em estresse, em mentes, né, atordoadas. Mas assim, então, né, também colaborando apenas com a resposta aí, que na verdade dá sim para fazer com as crianças, né? E eu acho que nesse mundo que a gente está hoje aí, é fundamental, né? Pela questão que elas colocaram da educação emocional, mas por esse mundo assim tão visual e cheio de estímulos, a gente sem querer já está com um estresse mais elevado, né? Se é que a gente pode pensar numa escala aí, como vocês colocaram ali no chat. Então, eu queria super agradecer aos 3 aí, né, porque achei maravilhoso do ponto de vista aí do que o projeto se propõe de divulgar conhecimento, mas também num sentido aí transformador, ok? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Da equipe também?
Tranquilo? Então, olha só, a gente encaminha os certificados logo que possível, sim, e o nosso próximo webinário vai ser no dia 25 de maio, então, às 18 horas. Lembrem que a gente segue também, né, as demandas que vêm no nosso questionário ali, e um dos sistemas aí do corpo humano que apareceu bastante lá nas respostas foi o sistema cardiovascular. Então, quem vai falar para a gente na próxima vez é o professor Fernando Augusto Laveso Dias, sobre quero dizer que meu coração é uma bomba e não responde à minha vontade, né? Então, também é um tema aí bacana para a gente explorar, tá bom? Pessoal, então, muito obrigada novamente a todos, a todo mundo da equipe, de forma geral aí, né? E uma boa noite. Até o nosso próximo webinário aí no final de maio. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.